e tornando a inclinar-se, e a escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Amém, Jesus? Amém. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui a misericórdia de Deus. A misericórdia do grande Deus e Senhor Jesus diante de uma mulher que tinha sido apanhada num adultério. Aqueles homens que eram acusadores daquela mulher, queriam matar, queriam a morte. Eu não duvido que eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus porque eles desejavam a morte dela. Eles não levaram aquela mulher ali apanhada no adultério apenas por brincadeira. Eles desejavam a morte daquela mulher. Você sabe que o ser humano, ele é pecador. Mas quando ele vê alguém errado, ele condena aquela pessoa que está errada, mesmo sendo pecador. Veja este homem que recebeu uma imagem da mulher dele traindo ele matou os filhos e se matou, né? Talvez se a mulher estivesse perto, ele tinha matado a mulher também. Agora eu pergunto, será que este homem nunca errou? Será que ele nunca cometeu um erro grave na vida dele? Então veja que o ser humano, ele é pecador, mas ele costuma não aceitar que as outras pessoas errem. E eles levaram essa mulher diante do Senhor Jesus. E Jesus disse para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que lhe atire a pedra. E eles, de um a um, começando dos mais velhos até os mais novos, eles foram se retirando, até ficar só Jesus, e só ficar Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu também te condeno. Jesus sabia que aquela mulher tinha cometido um pecado contra a lei, e na lei mandava que se apedrejasse. Aliás, a lei dizia que se apedrejasse o adúltero e a adúltera. Eles trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Mas a lei mandava que se apedrejasse o adúltero e a adúltera. Agora Jesus, que é Deus, que está acima da lei, Jesus, que é o Deus que deu a lei, ele disse: eu não te condeno, mulher, só que vai e não peques mais. Jesus não perdoou ela, não livrou ela da morte, porque Jesus agora mudou de ideia e achava que era certo adulterar. Não, mas ele usou a misericórdia. Ele disse: vai, não peques mais. Aliás, nós vemos em outro lugar Jesus dizendo isso para um homem que tinha sido curado. Ele curou o homem que estava ali paralítico. Depois ele encontrou este homem e disse: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O interessante também é que quando trouxeram aquele paralítico e desceram ele pelo telhado diante de Jesus, Jesus iria curar aquele paralítico. Mas antes de curar aquele paralítico,
Jesus, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque ele teve fé, porque ele estava ali, diante do Senhor. E o Senhor Jesus depois disse: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ele se levantou e foi curado. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós aprendemos aqui algo muito importante, que nós devemos ter em mente. O nosso Deus, ele não quer que nós venhamos continuar na prática do pecado, no erro, fazendo o que desagrada a ele. Mas ele também é perdoador, ele é misericordioso. O próprio apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação, não pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós não podemos esquecer disso. Não podemos pecar. Não devemos pecar. Se pecarmos, nós temos um advogado. Mas o cristão, aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. Eu acredito que esta mulher adúltera, nunca mais ela deve ter adulterado. Provavelmente se tornou uma seguidora do Filho de Deus. Se tornou uma bênção, porque Jesus a perdoou. Jesus me perdoou também pelos meus pecados. Jesus perdoou os irmãos também. E nós não devemos pecar para que as consequências do pecado não venham sobre nós. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que nós não devemos pecar. Quando Deus nos manda não pecar, é para o nosso próprio bem. Sabe por quê? É porque Ele quer nos dar uma vida longa aqui nessa terra. A vontade de Deus foi que nós tivéssemos vida, não foi? A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida longa, que nós cumpramos os nossos dias aqui nessa terra. A vida de um homem não é menos que 70 anos. E aqueles que têm uma robustez, diz lá no Salmo 90, têm mais força, eles vão até 80 e até passam de 80. Então a vontade de Deus não é que nós tenhamos uma morte prematura. Veja que quando está lá na lei o mandamento, honra teu pai e tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, que é repetido pelo apóstolo Paulo, e Jesus também repetiu esse mandamento lá para o mancebo rico, que perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus citou esse mandamento. Qual que é a promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então veja que a vontade de Deus é que os nossos dias sejam prolongados. Como diz aí em Provérbios, se não me engano, que coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, é a pessoa ficar velhinha, é uma coisa muito bonita. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é uma coisa honrosa diante de Deus. Mas para que nós possamos chegar lá, nós devemos evitar o maldito pecado. O maldito pecado. Não mentir, não furtar, não desejar mal ao próximo, abandonar a maledicência. Amém, meus irmãos? Os maus pensamentos. Jesus disse que tudo isso vem do coração do homem. Os maus pensamentos, os maus desígnios. Amém? Amém. Tem coisa que nós não devemos colocar diante dos nossos olhos. Sabe, por exemplo, que a internet é uma bênção. Olha, a internet é uma bênção. A televisão é uma bênção dos meios de comunicação. Mas nós não precisamos assistir tudo que passa na televisão. Nós não precisamos ver tudo que passa na internet. Amém? Amém. Eu, quando aparece alguma coisa
que eu olho assim no celular, isso aqui não é certo, eu vou lá, principalmente lá no YouTube, eu coloco assim, não tem interesse. Tem 3 pontinhos lá, eu coloco, não tem interesse nisso. Amém? Então nós não precisamos assistir tudo. Nós temos que assistir as coisas boas, examinar tudo e reter o que é bom. O que é mal nós devemos deixar para lá. E bem-aventurados seremos nós, se nós seguirmos o que Jesus está dizendo dessa mulher aqui. Jesus perdoou essa mulher? Perdoou. Mas Jesus disse uma coisa para ela: vai, não peques mais. Jesus nos perdoou? Perdoou os nossos pecados, mas Ele está dizendo a mesma coisa para nós: vai e não peques mais. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia, amém.